Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Power Morning aqui, onde nós estamos meditando sobre a vida de Ruth, pensando aqui na questão da superação. Fixei o comentário aqui, já salvei. Muito obrigado pela presença de todos e a gente está analisando, né? No nosso encontro anterior, nós estudamos como uma serva estrangeira, não, um servo estrangeiro se tornou governador do império mais poderoso do mundo. Hoje nós estamos estudando como uma mulher estrangeira se torna ascendente ali, ou ancestral do rei Davi, ancestral do Messias e participante ali da linhagem messiânica e tendo esse grande privilégio de participar ali do povo de Deus. E a gente está lá no capítulo 2 do livro de Ruth, versículo 10, né? Ruth, ela se inclina por terra e ela fala, né, com o rosto em terra: como é que você me favoreces, né, e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira, né? Olha que interessante essa questão, né? Porque ser estrangeira naquela época era realmente ter uma categoria diferente na sociedade judaica, ainda que a Bíblia falasse e orientasse o seu povo para tratar bem os estrangeiros. Mas os estrangeiros, obviamente, eles tinham um estatuto social distinto, diferente ali, né? Mas nós estamos vendo que é a bondade de Boaz. E o que é interessante é que nesse versículo 10, em que Ruth fala: como é que você me favoreceu, fazendo caso de mim, né, sendo eu estrangeira, é muito interessante porque a mesma palavra, ela se repete 3 vezes aqui, né? Porque quando ela diz assim, fazendo caso de mim, lerakineri, né, que vem de nakar, né? Então fazer caso vem do verbo nakar. E aí quando ela fala sendo eu em hebraico é anori, e estrangeira é norriria, norria. E ela usa a mesma palavra 3 vezes aparece ali nesse aspecto, tá certo? Então, bem interessante essa ideia. Então, nós vemos não só a qualidade do texto também, né, a qualidade poética do texto, mas o compromisso de Boaz com a palavra de Deus. Eu quero mostrar para vocês como Boaz ele foi fiel à passagem bíblica, né? Vejam só como Boaz ele foi fiel à passagem bíblica, porque lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 16 e 17, nós temos ali a orientação bíblica sobre o que deveria ser feito nesses casos. E aí o que diz a palavra do Deuteronômio 1,16? Nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre os vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e o seu irmão ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ou seja, não favoreçam quem é do povo e desmereçam o estrangeiro, né? Olha que interessante, como a palavra está dizendo, né? Não sereis parciais. Como é que é parciais? Mesma palavra hebraica nakar, palavra para estrangeiro, palavra para eu, palavra para tomar nota de mim, né? Me perceber e tal. Então, não sejam parciais no juízo, ouvireis tanto o grande quanto o pequeno. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim e eu a ouvirei. Então vejam que interessante, né? Essa mesma palavra nakar aparecendo aqui para não sejam parciais. Boaz está fazendo exatamente o que a palavra de Deus orientava. Não vejam Deuteronômio 16, 19. Não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas. Verbo nakar também, não façam acepção de pessoas. Ou seja, Boaz, que significa nele a força, né? Beoz, né? Nele a força. Boaz cumpriu com a palavra de Deus, não fez acepção de pessoas e Deus, obviamente, o recompensou grandemente por isso. Assim, o que acontece? A gente aprende, né, que nós não devemos excluir as pessoas por qualquer motivo, mas devemos estar completamente ali tendo o mesmo tratamento com todos, independente do tamanho, pessoa grande, pequena, famosa, ou uma pessoa simples, uma pessoa estrangeira, ou do próprio povo. E aí,
Boaz ele faz essa, né, ele faz essa introdução de Ruth dentro daquele contexto ali daquela época. Agora a gente partindo para o capítulo 3, né? No capítulo 3 nós lemos ali, né? Um dia Noemi disse a Ruth: minha filha, eu preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Então, a Noemi está dando uma dica aqui para a Ruth, né? Falando, ele é nosso parente, pela lei de Deus ele tem a obrigação de nos ajudar e você pode ir até ele hoje à noite porque ele vai estar lá debulhando a cevada, né? Vai estar colhendo ali, organizando toda a colheita. E aí, o que é interessante nesse versículo 2 do capítulo 3 é que a palavra diz assim, né? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes, eis que esta noite alimpará a cevada, né? Ou vai debulhar a cevada na eira. Alimpará, né? Esse verbo limpará ou debulhará, a expressão hebraica é zará. Zará significa estranha. Olha que interessante. E cevada em hebraico é seor. Pode significar também portão. Ou seja, é muito interessante se a gente fizer uma brincadeira com o texto hebraico, porque a gente pode ler essa palavra, em vez dele vai debulhar a cevada na eira, né, ou limpará a cevada na eira, a gente pode ler esta noite a estranha abrirá portões na eira, né? A estranha abrirá portões, ou seja, a estranha, a estrangeira, terá a possibilidade de uma nova vida, uma nova realidade. Portas se abrirão para a mulher que é de fora, a mulher que é estranha. Você vê como é que o texto hebraico ele admite várias metáforas, várias curiosidades, várias interpretações ali, muito interessantes. Quando a gente presta atenção no texto, nós vemos que o texto tem uma riqueza inacreditável. Nós não apenas, ao mergulhar no texto original, entendemos as suas particularidades, mas também nós recebemos ali uma espécie de insight ou dicas ou ali caminhos que a Bíblia está mostrando do que vai acontecer. Então, quando a gente lê a expressão hebraica, né, ele vai limpar a cevada, pode ser a estranha está abrindo um portão, né? E o curioso é que em hebraico a expressão limpar, que é zoré, também pode ser traduzida como mulher estranha, né? E aí a Bíblia fala muito sobre essa questão da mulher estranha, tome cuidado com a mulher estranha, mas tem um detalhe aqui que eu quero ressaltar para vocês. Quando nós olhamos Provérbios 2,16, diz o seguinte: para te livrar da mulher estranha, zará em hebraico, e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece o conserto do seu Deus. Ou seja, o ato de Boaz limpar está diretamente relacionado com a de mulher estranha, tá? Zará. Limpar é zoré, a mulher estranha é zará, tá bom? Então, o momento era ideal para Ruth abordar Boaz, porque era o momento dela, era o momento da estrangeira, era o momento dessa mulher que era ali para eles estranha. Agora, observe o provérbio acima, que esse provérbio ele diz, faz uma alerta para que o homem não se envolva com mulheres estranhas, zará, ou estrangeiras, nakar. Você veja como essas duas palavras, zahar e nakar, estão totalmente envolvidas ali no texto, né? Por que a Bíblia está dizendo para o homem de Deus não se envolver com uma mulher estranha ou estrangeira? Porque que se esquece do concerto com Deus. Olha que interessante. A Bíblia diz para o povo de Deus não se envolver com pessoas, mulheres de outros povos, para que ele não abandonasse os caminhos de Deus. Olha que interessante isso, né? Cuidado para não se envolver com mulheres dos outros povos, porque como elas não servem a Deus, você vai acabar não servindo a Deus também. Só que a grande diferença é que, no caso de Ruth, ela era uma mulher estrangeira, mas que servia a Deus. Ruth, porém, era uma estrangeira que estava completamente ligada às leis de Deus, porque ela havia feito uma confissão de fé a Noemi e demonstrando a sua firmeza nas suas
atitudes, tá certo? E isso vai ficar muito patente quando nós chegarmos ao versículo 9, né? Nós estamos ali no versículo 3, né? A Noemi fala para Ruth: faça o seguinte, lave-se, ponha perfume, vista o seu melhor vestido. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber que você está ali até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar, então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali, ele dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora disse. Ela foi ao lugar onde debulhava as espigas e fez tudo o que a sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e beber, ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite, ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Ele perguntou: quem é você? Ela disse: eu sou Ruth, a sua empregada. O Senhor é nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger, certo? Tem o dever de me proteger. Esse versículo é muito interessante porque quando ela fala assim: eu sou Ruth, a sua empregada, ou eu sou Ruth, a sua serva, né? Em hebraico ela fala Anohi Ruth Amaterra, tá? Amaterra, ou seja, eu sou a Ruth, a sua serva. É muito interessante esse texto porque quando a gente traduz as palavras, né? Porque Ruth significa amiga, e essa palavra, Amaterra, ela tem relação com a palavra emet, em hebraico, que significa verdade ou fidelidade. Então, quando ela diz no texto hebraico Anohi Ruth Amaterra, a gente pode interpretar isso: eu sou amiga e sou a sua verdade, eu sou amiga e sou a sua fidelidade. Essa palavra Amaterra é traduzida como verdade no Salmo 51:6 e é traduzida como fidelidade no Salmo 57:10. Né? Então ela fala: eu sou Ruth, tua serva, ou ela também pode estar dizendo assim, metaforicamente: eu sou sua amiga e eu sou a verdade, eu trago a verdade, eu sou a sua verdade, eu sou a sua fidelidade. E aí ele diz, né, Boaz responde no versículo 10 do capítulo 3 que o Senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um homem jovem, fosse rico ou fosse pobre, tá certo? Então o que ela fez? Ela, em vez de procurar um homem jovem rico, né? E jovem rico a gente tem que tomar cuidado, né? Porque no Novo Testamento tem um jovem rico que não valia nada. Agora, Boaz já tinha uma certa idade e ela falou: você não foi procurar um jovem bonito e próspero, você procurou aquele que tinha que procurar, que é o parente. Então, o cumprimento da palavra está sendo estrito, você está sendo completamente fiel à palavra de Deus e não colocando interesses humanos acima das coisas de Deus, né? Então ele fala: bendita seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos, tá certo? Essa passagem é extremamente interessante quando olhada a partir do texto original hebraico, porque quando ele fala que ela é bendita, né, em hebraico é barak, e se relaciona a palavra berak, que significa se ajoelhar, tá certo? Se ajoelhar no sentido de entregar um presente, né? Então, bendita é você pelo Senhor, minha filha, seja você bendita. Barak, né? Ela bendita porque se ajoelhou, bendita porque se prostrou, bendita porque se dedicou às coisas de Deus, bendita porque abriu mão da sua carnalidade, da sua visão humana, do seu plano de vida humano para viver a palavra de Deus, a vontade de Deus e o plano de Deus. Por isso ela está sendo abençoada e bendita, porque ela se submeteu, se prostrou à lei de Deus e à vontade de Deus, né? E o Boaz falou: melhor fizeste do que a tua última benevolência, né? Benevolência aqui no hebraico é chesed, que pode ser também traduzido como piedade, ou seja, também fidelidade às leis divinas, né? Chesed pode ser piedade, benevolência ou fidelidade às leis divinas, relacionado a hassad em hebraico, que significa se curvar em
respeito. E tem uma conexão também curiosa que eu vou explicar depois aqui, porque se relaciona com Hassida, que significa cegonha, tá bom? Então, extremamente interessante essa ideia, porque o que nós estamos vendo aqui é que Ruth se prostrou. Ruth se submeteu à palavra de Deus. Ruth foi fiel à palavra. Ruth foi fiel à sua sogra. Ruth foi fiel à tradição da família do seu falecido marido e do seu falecido sogro e da sua sogra. Ela disse: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela fez essa profissão de fé de que ela queria estar andando no meio do povo de Deus, e ela está mostrando isso na prática, se prostrando à lei de Deus, se submetendo à lei de Deus, se adequando ao padrão moral da palavra de Deus e se adequando ao proceder segundo orienta a palavra de Deus. Essa sua fidelidade a Deus está sendo revertida agora em recompensas materiais e espirituais. E aí, depois ele fala para ela: agora, pois, minha filha, não tenhas medo, receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Lembra aquela história? Todo mundo via aquela família como uma família amaldiçoada, né? Ruth perdeu o seu marido e seu sogro, Noemi perdeu o filho e o marido, e elas chegaram ali como pessoas mal vistas, né? As pessoas que são desfavorecidas da parte espiritual, pessoas sobre as quais tem a sombra de uma nuvem escura de maldição, né? Mas o que Boaz está dizendo é: todo mundo da cidade, todo mundo do meu povo sabe que você é uma Eshet Ha'il em hebraico, você é uma mulher virtuosa, né? Ish é homem, Isha é mulher, mas aqui é Eshet Ha'il, uma mulher virtuosa. O que é curioso é que o termo Ha'il é o mesmo usado para falar sobre quem era Boaz no capítulo 2, versículo 1, ou seja, Boaz era um homem Gibur Ha'il, né? Um homem virtuoso, rico e poderoso. E todo mundo achava que Ruth era uma mulher estrangeira que não tinha valor nenhum e era amaldiçoada. Na verdade, a Bíblia já havia dito que ela era uma mulher virtuosa, e agora, da própria boca de Boaz, Boaz está dizendo: você é uma Eshet Ha'il, uma mulher virtuosa. Mais uma vez eu digo para vocês, não importa o que os outros estão dizendo, importa o que você é para Deus, o que Deus acha, o que Deus pensa. E Deus pensa de Ruth, em vez de pensar uma mulher estrangeira, viúva e amaldiçoada e pobre, para Deus ela é uma mulher virtuosa, e é isso que importa. Ou seja, pela sua fidelidade a Deus, Boaz honra Ruth com a mesma honra de que ele usufruía. Ele transfere a honra dele, de homem de Deus, para Ruth, confirmando que a fidelidade de Ruth a Deus também traria para ela muitos frutos, tá certo? E aí, o versículo 11 diz, né? Agora, minha filha, não tenha medo, todo mundo sabe que você é uma mulher virtuosa. E aí, no versículo 12 fala: de fato, eu sou o seu parente chegado e sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente e até mais chegado do que eu, tá certo? O que Boaz diz? Boaz diz para ela: Ruth, eu sou teu parente e pela lei de Deus eu tenho que te ajudar. Eu talvez casar com ela, né, para que ela não fique ali na viuvez. Mas Boaz, como um grande cumpridor da palavra, ele diz: existe um outro homem que é um parente mais próximo do que eu, e ele tem prioridade nessa escolha. Nós precisamos procurá-lo para ver se ele não vai querer exercer a lei do levirato, se ele não vai querer remir a sua situação, se ele não vai querer usar a prevalência que ele tem por ser um parente mais próximo, ok? Então, segundo o comentarista Adam Clarke, Noemi não estava a par de tal circunstância, né? Noemi, a sogra, ela não tinha noção que havia um parente mais próximo, né? Segundo esse comentarista bíblico famoso, Adam Clarke, muito antigo, o Boaz era sobrinho de Elimeleque, só que era provável que ainda houvesse um irmão vivo de Elimeleque, que seria o primeiro remidor dentro dessa lista, ok? Então, segundo o intérprete Adam Clarke, provavelmente o Boaz era sobrinho de Elimeleque, mas tinha um irmão dele vivo
que tinha prioridade no exercício dessa remissão, tá bom? Então, o que Boaz fala para Ruth? Fica aqui o resto da noite, de manhã nós veremos se ele quer ser responsável por você. Se ele quiser, tudo bem, mas se ele não quiser, eu prometo por Deus, o Senhor, que ficarei com essa responsabilidade. Agora deite-se e durma novamente, né? Então Ruth, ela passou o resto da noite ali deitada aos pés de Boaz. Enquanto ainda estava escuro, ela se levantou para não ser vista, por Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Então Boaz disse: tira sua capa e estenda no chão. Ela estendeu, e ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada e a ajudou a pôr no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Quando ela chegou à casa, a sua sogra perguntou: como foram as coisas, minha filha? Ruth contou tudo, né? E ainda disse: ele também me deu toda essa cevada e disse: não volte para casa sem levar alguma coisa para sua sogra. Então Noemi disse: agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje, ok? Olha que interessante, né? Família de pessoas determinadas, família de pessoas focadas, família de pessoas resolutas, pessoas que resolvem problemas, que não ficam enrolando. No versículo 18, então, a Noemi fala: ele não vai descansar enquanto não resolver este caso, né? É muito interessante essa passagem, porque em hebraico, né, este caso é ha-davar, né? Ou seja, em hebraico pode ser também resolver essa palavra, ou, curiosamente, tem uma expressão muito parecida, né, que escreve igual, né, porque davar é a palavra, mas dever, ou deber, significa praga, tá certo? Ou seja, a gente pode ler isso aqui de uma forma, fazendo um trocadilho, né? Ele não vai descansar enquanto não resolver esse caso, ou ele não vai descansar enquanto não resolver esta praga, né? Em vez de davar, dever. Então, resolver o quê? Essa maldição. Resolver essa situação desfavorável. Resolver essa situação de viuvez, resolver essa situação que aos olhos humanos é uma situação de maldição, uma situação desfavorável, uma situação que desfavorece você e a sua sogra sendo viúvas, tendo perdido o marido e o sogro, ou no caso de Noemi, o marido e o filho, e os filhos, né, Marlon e Quilion, né, Malon e Quilion. Então, Boaz, ou seja, aquele no qual há a força de Deus, Boaz, aquele que tem a força de Deus, não vai descansar enquanto não resolver essa praga e transformar a maldição em bênção, e transformar essa situação numa situação abençoada e ver a lei de Deus sendo cumprida e a vontade de Deus sendo realizada. Ok, pessoal? Então é isso. São famílias de pessoas resolutas, famílias que cumprem estritamente a palavra, famílias que se adequam ao que a lei de Deus ensina e famílias que querem fazer primeiro a vontade de Deus, depois a vontade dos homens. A consequência disso é você ser um Ish Gibur Ha'il, um homem forte e poderoso em Deus, porque de Deus vem a força e dele vem a provisão. É uma família de pessoas que são completamente prostradas, dedicadas a Deus, que buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes são acrescentadas, ok? Tá aqui essa dica dessa aula de hoje, desse capítulo 3 aqui, para nós refletirmos. Poder da superação. Poder da superação é se submeter a Deus, ter poder em Deus, receber de Deus essa capacitação e ser amiga de Deus, fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus, né? A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Amanhã a gente volta com mais um estudo aqui exclusivo, se Deus assim permitir. Lembrando a vocês que as inscrições para o curso Manual de Sobrevivência do Conservador no século XXI estão abertas. O curso é baseado nesse livro aqui, que é no meu livro Manual de Sobrevivência do Conservador, ok? E você pode vir estudar conosco. E também, além disso, eu convido vocês para às 17 horas hoje. Eu estou fazendo ali uma pequena série de vídeos falando sobre a minha história, a minha experiência no mundo do conhecimento, a minha experiência no conservadorismo, a minha experiência no mundo da literatura, da cultura, das artes, da filosofia e por aí vai. Então, fica esse convite, tá bom?
A Camide Moreira falando que tem o livro, muito obrigado. O livro ainda está com um desconto bem legal, acho que 38% de desconto, saindo de 27 por 17 reais na livraria Daniel Lopes, vale a pena dar uma olhada, tá bom? Então, pessoal, 17 horas ao vivo, aqui no Instagram e lá no YouTube também, no canal Daniel Lopes, eu estarei às 17 horas trazendo essa reflexão para vocês, tá? A Valdênia botou 19 horas, mas na verdade é 17, tá bom? 17 horas, 5 da tarde. 17 horas, 5 da tarde, se Deus assim o permitir, estaremos ao vivo falando um pouco da minha jornada, né? O título dessa série é A Minha Jornada. Explicar como é que eu consegui romper ali a ignorância, né? A mediocridade, como é que eu consegui ter prazer na leitura, contemplar uma obra de arte de qualidade, entender o que está em jogo, né? Crescer assim espiritualmente, tá certo? Então, Matheus está falando como é que é a melhor, né, forma de publicar um livro independente ou procurar uma editora. Então, Matheus, depende, né? Depende. Você tem que preparar o livro, deixá-lo bem bonitão, e aí, se você quiser, você tenta apresentar para uma editora, ok? A Camide falando, comprei um kit maravilhoso com super desconto, valeu, muito obrigado. Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. A gente se vê mais tarde às 17, se Deus quiser. E daqui a pouquinho às 9 horas com o meu vídeo no canal Daniel Lopes, ok? Fique com Deus, obrigado pela audiência, um excelente dia para vocês. Até mais tarde. Até lá!